Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023. Nós teremos daqui a pouco, às 18h50, o secretário de Educação no programa Entrevista Coletiva. É um programa da Band e o Canal de Educação vai acompanhar toda a matéria que estará lá. Já foi gravado esse vídeo, vai ser na verdade um remake aí, né, de uma entrevista que aconteceu e será produzida na Band, no Entrevista Coletiva, como eu mesmo falei para vocês. Acho que você que é da educação, você que é professor, ATB, ASB, especialista da educação, inspetor de escola, você que trabalha na cidade administrativa, você que é da carreira da educação, deve assistir este programa de hoje, porque o secretário vai falar bastante sobre a situação e pela fala do secretário a gente vai poder depois gravar um vídeo e fazer aqui um resumão daquelas que nós consideramos as principais falas, os principais assuntos discutidos pelo secretário de Educação. Mas hoje o Canal de Educação separou aqui um vídeo feito pela deputada estadual Beatriz Cerqueira lá na Assembleia Legislativa, também numa entrevista que aconteceu lá, onde ela vai falar sobre os principais pontos e a relação da Assembleia Legislativa com o governo de Minas. A deputada Beatriz Cerqueira, e eu convido você para assistir esse vídeo agora, que eu vou postar para vocês nesse momento, ela vai falar sobre a valorização dos trabalhadores da educação, dos profissionais do ensino, dos profissionais da carreira de educação, são 8 carreiras da educação, e ela vai falar sobre os principais, o grande desafio nesse segundo mandato da parlamentar junto à Assembleia Legislativa, nesse enfrentamento em relação às causas da educação, aquelas causas que nós consideramos fundamentais, como por exemplo a do piso salarial profissional da educação, consubstanciado aí na Lei 21.710 de 2015 ou na Emenda Constitucional de 97, que são assuntos que a deputada vai tratar aqui. Mas ela vai falar também sobre a judicialização promovida pelo governo de Minas nessas lutas históricas do sindicato, da categoria da educação, que conseguiu, através da votação unânime na Assembleia Legislativa, a aprovação de uma emenda constitucional que alterou a Constituição Mineira, criando lá seu artigo 201A, que trata sobre pagamento do piso salarial profissional nacional. Essa discussão que havia acontecido no Supremo Tribunal Federal em 2011 e cuja decisão no Supremo Tribunal Federal deixou a cargo dos estados terem essa autonomia para poder criar a sua legislação, a sua lei específica para tratar sobre o pagamento do piso salarial profissional. Pois bem, os deputados reunidos votaram e expressaram a vontade do povo mineiro, colocando ali que nenhum trabalhador da educação poderia receber menos do que o valor do piso da educação, que, como o próprio nome diz, é o piso, ou seja, é a base, ou seja, nenhum professor da educação no estado de Minas Gerais poderia receber menos do que o valor do piso, que hoje está em R$ 4.420,55. Pois bem, o governo usa a prerrogativa da lei federal no seu parágrafo 2º para fazer o quê? Pagar proporcional, dizendo que paga por uma carga horária de 24 horas semanais o piso já proporcional. Bom, esse argumento, como o Canal de Educação já colocou aqui várias vezes, ele é utilizado por vários governadores. Me parece que a pauta da educação não é algo importante para esse governo. Além disso, pessoal, estão envolvidos aí nesse processo de judicialização citado pela deputada Beatriz Cerqueira mais de 400 mil trabalhadores da educação, servidores ativos, inativos e também as suas famílias, né? Porque por trás de um professor ali que está trabalhando ativamente ou de um servidor aposentado, nós temos ali toda a estrutura familiar. Então são milhares de pessoas que dependem da valorização profissional que poderia vir deste governo ou de outro, e que infelizmente essa pauta continua e lamentavelmente dessa vez judicializada por esse governo. Muito bem, pessoal. Além disso, ela vai falar sobre a política do piso salarial
da Educação, vai falar sobre a Emenda Constitucional 97, que mais tarde virou o artigo 212-A da Constituição Mineira, que fala inclusive no seu parágrafo 2º da repercussão dos reajustes promovidos anualmente pelo Ministério da Educação e Cultura para todas as carreiras. E a deputada Beatriz Cerqueira chama atenção e faz um alerta com essa judicialização que está acontecendo aí no Tribunal de Justiça, com essa judicialização de leis importantes conquistadas aqui pela categoria. Nós corremos o risco, segundo a deputada, de perder um reajuste de 11,36% que foi concedido em 2016, pessoal. Veja bem a situação pela qual nós estamos passando aqui. E a deputada vai terminar falando dos interesses econômicos. E ela vai deixar claro, governador, a minha briga não é com o senhor, a minha briga não é pessoal, a minha briga é por ideias. Nós temos ideias muito diferentes. E ela vai terminar falando aí, deixando uma mensagem importante para o governo de Minas. Ele vai dizer o seguinte, muito interessante a fala da deputada Beatriz Cerqueira, porque ela vai pedir menos lacração e mais trabalho. Tá? Porque a política ela tem que ser para o povo, para o bem-estar da sociedade. As lacrações elas passam, mas o povo continua. Acompanhe o vídeo na tela para você. Iniciamos o nosso segundo mandato, temos aí um compromisso, né, de vida com a pauta da educação. E o grande desafio é nós avançarmos na valorização dos profissionais, não é? A luta que nós já deveríamos ter superado. Porque em 2015 já aprovamos aqui na Assembleia, os deputados à época aprovaram uma legislação do piso salarial, ainda não está superada porque o governo Zema insiste em ir contra direitos conquistados pela categoria. Como é que a gente explica às pessoas que estão nos acompanhando? Como é que você tem um governador que ele não só não avança em direitos para uma categoria tão importante, mas ele tenta retirar o pouco que foi conquistado. Então essa é a pauta aí desses primeiros 10 dias que nós estamos nos dedicando. Eu estive com o presidente do Tribunal de Justiça, fazendo um apelo para que o tribunal faça um processo de mediação e não seja o tribunal aquele que vai tirar direito das professoras, dos profissionais da educação, das 8 carreiras. Nós corremos o risco, inclusive com essa ação proposta pelo governo Zema, da categoria ver retirado do seu contra-cheque um reajuste aprovado aqui na Assembleia em 2016, reajuste de 11,36%. Na manhã dessa terça, o presidente aqui da Casa, o deputado Tadeu Martins, ele recebeu o Sindiúti, exatamente também se colocou ouviu essas demandas e se colocou à disposição para que a Assembleia Legislativa cumpra esse importante papel da mediação, para que nós possamos avançar em direitos e não essa tentativa permanente por parte do governo de retirada de direitos. É um assunto que interessa muita gente, envolve diretamente 400 mil pessoas, profissionais de educação nativa e também aposentados, suas famílias, impacta nas escolas, então é um assunto que interessa a todos nós. A Assembleia Legislativa, ela regulamentou a política do piso salarial aqui no Estado, que é a Lei 20.710, que foi encaminhada pelo Executivo à época para a Assembleia e votada, e a emenda à Constituição 97, votada aqui na Assembleia em 2018. Então, as regras do piso salarial em Minas Gerais, elas precisam seguir a legislação estadual. O STF, quando lá em 2011... julgou se o piso era constitucional ou não, o STF, ao fazer esse julgamento final, ele disse do que era o piso, que é vencimento básico, não podia ser um total de remuneração, e também a prerrogativa de que os estados possam fazer suas regulamentações. Ou seja, a legislação federal estabelece um parâmetro geral e os estados podem, sim, avançar, ele não pode ir contra o que uma legislação federal estabelece, mas ele pode avançar, e foi exatamente o que aconteceu aqui no Estado. Então, o governador, se ele discorda de uma legislação, ele precisaria encaminhar um projeto de lei aqui para casa, alterando aquilo que ele julga pertinente e enfrentar o debate do processo legislativo. Mas não é esse o caminho que o governador...
Olha para você ver o que a deputada está falando, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2011, ele decidiu que ali o piso seria uma base comum, e como existe a base nacional comum curricular, né, de uma maneira assim bem diferente aqui de estar apresentando isso para vocês, mas os estados possuem essa autonomia para poder melhorar, para poder avançar na lei do piso, mas que nenhum trabalhador poderia receber menos do que aquela base. Foi o que a deputada colocou agora. Não é esse o entendimento que você está tendo aí, que está assistindo esse vídeo nesse momento? Coloca nos comentários aí, pessoal. Trilhou, né? Ele tem ido ao Tribunal de Justiça questionar uma legislação que já tem 7 anos. Como é que uma legislação que já tem 7 anos pode ser tão prejudicial ao Estado a ponto do governo e toda a sua equipe, né, gastar tanta energia para tentar declarar inconstitucional artigos da lei? Então, Minas Gerais tem uma regulamentação, outros estados também têm. Tem estados que pagam um piso integral, um valor integral do piso, que hoje é pouco mais de R$4.000, para jornada de 20 horas, por exemplo. Né? Aqui no estado, a nossa jornada é de 24 horas. Então, nós precisamos, inclusive, e esse foi um compromisso importante aqui da Assembleia, através do presidente Tadeu, do diálogo. Sim. Nós precisamos dialogar. Sim. Não é possível só a retirada de direitos. Não é? Então, é preciso que o governo diga quais são suas propostas e que nós possamos avançar para ter uma categoria valorizada. A visão que ele defende de Estado é uma visão da qual eu discordo, né? Essa ideia de que o mercado acima das pessoas, essa ideia de que mineração é de utilidade pública e, portanto, vem acima, né, e vem primeiro do que os demais interesses da sociedade. Então, eu discordo. Eu discordo dessa forma de pensar a sociedade. Então, quando a gente discute oposição, nós estamos discutindo oposição a essa forma de pensar o Estado e de pensar aqui a nossa sociedade em Minas Gerais. E é da mesma forma que vou continuar nesse segundo mandato, me opondo a projetos que não melhorem a vida do povo, né, e que coloquem interesses econômicos e de pequenos grupos acima dos interesses da população mineira. Então, foi assim que nós nos guiamos e é assim que faremos nesse segundo mandato. O governador, no primeiro mandato, ele judicializou muito a relação com a Assembleia. Né? Foram várias ações de votações que nós tivemos aqui, de votações que ele queria que acontecessem e não aconteceram. Então, a responsabilidade, né, de melhorar as relações com o parlamento é do governador. O Poder Legislativo, ele não atuou e não acredito que atuará em confronto com o governador. Mas o que também não é possível é que qualquer governo, né, nós estamos falando então desse atual governo, tente impor a sua pauta. Vou citar um exemplo. A gente tentou muito que o governo fornecesse informações sobre o regime de recuperação fiscal. Qual era o plano? Porque o regime de recuperação fiscal, logo após a adesão, o governo do Estado apresenta um plano. Qual é o plano? Sobre contas do Estado, né, vários documentos, várias informações e documentos foram solicitados. Então, perceba, na medida em que você não consegue aprofundar em conteúdos que são importantes, não poderíamos, nós aqui no parlamento, fazer uma votação delegando questões tão complexas ao governo, fugindo da nossa responsabilidade. Como a gente está vivendo um pouco essa sociedade do espetáculo, né? Tudo é rede, né? A gente faz por uma lacração de 30 segundos. Às vezes a gente se esquece da importância do papel de um parlamento, né? O papel do parlamento, eu não sei se é ficar fazendo atividade física, né? Cada um sabe de si, mas eu, inclusive, acho importantíssimo fazer, mas não sei se esse, né, é sobre isso que nós deveríamos estar conversando, né, mas o parlamento tem uma função importante e como a gente tem uma diversidade, são 77 pensamentos, opiniões, lugares, regiões, então nós temos aí a sociedade representada aqui. Sim. Então a gente tem que debater mais conteúdo, a gente tem que ter paciência com proposições, a gente tem que pensar na política como esse lugar do bem comum, né? E não da lacração de 30 segundos, porque os 30 segundos passam e o que fica para a sociedade depois? Bom, para encerrar o vídeo aqui, eu gostaria de lembrar a todos vocês que daqui a pouquinho, pessoal, agora há pouco aí, ó, tô gravando hoje o vídeo 25 de fevereiro de 2023, o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, e o canal de Educação vai acompanhar a entrevista coletiva que é feita na Band, às 18h50, nesse sábado, né, pessoal? Tô fazendo o vídeo, lancei ele às 18 horas
E, portanto, agora, às 18h50, nós teremos agora há pouco na Band o secretário de Educação. Acho que todos vocês deveriam assistir, tá, pessoal? Vamos ver um pouco aí o pensamento, o que passa aí na cabeça do governo de Minas através da fala do secretário de Educação, Igor de Alvarenga. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilha esse vídeo com todo mundo, pessoal. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.